leitor tem mania e nem adianta tentar disfarçar que eu sei que você também tem. Mas hoje eu não vim aqui julgar ninguém, hoje eu vim falar um pouco dos meus hábitos loucos de leitura. E aí você pode julgar. Não. Vamos lá? A primeira mania estranha da minha lista, na verdade, foi uma das primeiras manias que eu criei mesmo. Que é o hábito de verificar a página que eu tô virando pra saber se eu não tô virando duas ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei com esse hábito lá nos primórdios da minha vida de leitora, justamente porque isso acabou acontecendo várias vezes. Mas também tem aqueles livros que tem as páginas tão grossas que você acha que tá virando duas ao mesmo tempo. Mas também tem aqueles livros que tem as páginas tão fininhas que você acaba virando duas ao mesmo tempo e nem percebe. Então eu acabei criando esse hábito de olhar, conferir, para ver se a página que eu estou virando é justamente a sequência certa. Enfim, é loucura? Mas tem um motivo científico por trás dessa mania. E se você tá pensando, o lado bom disso é que pelo menos você sempre sabe em que página você tá, né? Pois é, não. No momento que eu tiro os olhos do número, eu já esqueci. Eu sempre lembro se eu tô, por exemplo, na página 70 e alguma coisa, mas o número exato eu não lembro. É só pra virar a página mesmo. Uma outra mania que eu tenho quase que desde sempre é de contar o número de páginas até o próximo capítulo. Eu comecei com essa mania por causa de uma outra mania, que depois eu acabei perdendo. Mas essa outra mania era de que eu não conseguia parar um capítulo pela metade. Eu começava o capítulo, eu tinha que ir até o próximo, porque senão eu simplesmente não conseguia fechar o livro. O problema é que eu lia e ainda leio muito devagar, então eu contava o número de páginas para fazer uma média ali de quanto tempo mais ou menos eu ia levar para finalizar aquele capítulo e saber se eu teria esse tempo disponível para fazer essa leitura, senão eu nem começava. Felizmente eu consegui vencer essa mania depois que eu comecei a ler no ônibus para o trabalho, porque eu realmente acho que eu não conseguiria convencer o motorista a ficar parado ali no ponto esperando eu terminar o capítulo para descer. Felizmente não temos motoristas tão colaborativos assim, não é? A parte boa é que eu venci essa mania e hoje eu consigo parar no meio do capítulo sem problema nenhum, mas infelizmente essa mania de contar o número de páginas de um capítulo para o outro eu ainda mantenho, eu não sei porquê e provavelmente eu nunca vou deixar de ter essa mania. Ela tá comigo até hoje. Outra mania é comprar todos os livros de uma série juntos, ou pelo menos não começar a ler enquanto eu não tiver todos eles em mãos. Essa mania veio dos meus problemas em lidar com a ansiedade de ter que esperar um novo livro da série ser publicado, o que às vezes demorava anos, e até o fato de que alguns livros algumas séries simplesmente não são terminadas. E se você viu meu vídeo, A Estante dos Livros Não Lidos, você sabe que eu tenho pelo menos 4 séries na minha estante que não estão finalizadas. Porque eu comprei acreditando que a editora publicaria todos os livros, mas ela não publicou, então eu vou ter que recomprar no idioma original ou nunca ler. Então eu não reclamo dessa mania porque ela já me salvou outras vezes, como com as Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, ou a Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, que eu queria muito ler, mas que infelizmente eu acho que eu nunca vou ler porque eu acho que ele não vai terminar, gente. Aliás, essa mania me fez lembrar de uma outra mania que eu nem tinha colocado nessa lista, que é pesquisar um livro antes de comprar, só para ter certeza de que ele é um livro único ou se ele faz parte de uma série. E se ele faz parte de uma série, para saber se essa série já está finalizada mesmo. Mas apesar de pesquisar muito bem sobre uma série antes de começar a ler, uma outra mania que eu tenho é que eu só leio a sinopse do primeiro livro da série. Eu não leio sinopses dos livros subsequentes. Porque pra mim, o único livro de uma série é uma história inacabada. Então, se eu vou ler o primeiro livro, eu tenho que ler todos os outros para saber se eu gostei da história ou não. Então, depois que eu leio a sinopse do primeiro livro para saber se eu gostei ou não da história, se eu vou querer ler ou não, eu não leio os demais. Eu não quero correr o menor risco de achar um spoiler ali no meio. É óbvio que as editoras não vão dar grandes spoilers nas sinopses, mas mesmo assim, aqueles pequenos detalhes que vão te dizendo para onde a história tá indo, sabe? Eu não quero saber disso, eu quero entrar e ir acompanhando a história de uma vez só. Então, eu não leio mesmo. Outra mania que eu tenho é colecionar marcadores de páginas. Na verdade, eu nem sei se eu posso me chamar de colecionadora. Talvez eu seja só acumuladora. Mas eu adoro marcador de página. Eu sempre gostei de ir na livraria e quando eles davam pra gente na sacolinha, sabe? A vendedora finalizava a sua compra e te dava um marcador junto com o seu livro. Eu achava isso fantástico. Sinto falta disso. Não que eu vá deixar de comprar na internet, mas realmente eu adoro marcador de página. Isso aqui, na verdade, não é só mania, é uma paixão mesmo. E só pra constar,
esse é o marcador que eu uso. Ele em si é uma mania, eu uso ele há anos e eu nunca consegui deixar de usar. Eu acho que eu só vou deixar ele de lado quando ele estiver totalmente rasgado em pedacinhos mesmo. Mas eu também vou falar de algumas manias que eu consegui superar. Aliás, eu já falei de uma lá no começo, mas tem outras duas que eu também consegui superar. Uma delas é que eu não conseguia ler mais de um livro ao mesmo tempo. Porque eu sempre gostei de ler fantasia ou mistério. Esse tipo de livro é muito envolvente, ele dá uma ansiedade, você quer saber o final rápido, né? Então eu não conseguia me concentrar em 2 livros ao mesmo tempo. E eu vou admitir que eu ainda não gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu prefiro focar numa história só, mergulhar naquela trama e realmente aproveitar ela por inteiro. Mas hoje eu consigo ler, por exemplo, um capítulo de cada livro e assim, sem ansiedade, tranquilamente. E, pra ser sincera, é gostoso saber que eu consigo fazer isso. E a outra mania que eu consegui superar é a de não ter comida ou bebida perto dos meus livros enquanto eu estou lendo. O meu eu do passado teria tido um ataque se houvesse a menor possibilidade de cair migalha, ou de uma página ficar manchada, ou de derramar alguma bebida no meu livro. Eu simplesmente teria surtado. E não é que o meu eu de hoje superaria numa boa uma coisa dessa. Na verdade, muito pelo contrário. Mas é que hoje eu consigo aceitar que uma xícarazinha de chá ali do lado enquanto eu tô lendo não implica necessariamente um acidente que vai estragar meu livro. E é isso, esses são meus hábitos loucos de leitura. Eu sei que alguns são bem doidos, mas se você quiser dividir os seus comigo, pode deixar nos comentários que eu leio depois. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo.